Bom dia a todos, bom dia aí às pessoas que estão nos assistindo. Preliminarmente, eu queria agradecer aí muitíssimo a presença de vocês, da Gilberta, do Cláudio, da Luciana, do Otacílio e da Vivian, enfim, todos aí gestores, né, de departamentos jurídicos, ou aqueles mais especificamente ligados à área tributária, e todos aí nessa luta quanto ao enfrentamento dessa pandemia em relação à nossa realidade, né, do dia a dia, da coordenação dos departamentos jurídicos e o enfrentamento dos problemas que temos em função das normas que são editadas em todos os dias, enfim, a todo momento, e que afetam, seja o dia a dia daquelas empresas como a Repsol e a Total, que têm uma atuação ligada à exploração e produção e refino até de petróleo, seja também em relação a outras empresas ligadas ao segmento, né, ligadas a empresas de apoio e prestadoras de serviço do setor, como a Tecnip, a FMC, como a CGG e como a Weatherford. Então, cada uma no seu nicho de atuação, enfrentando esses desafios sobre como lidar com a nova realidade, até porque não temos um deadline, ninguém sabe exatamente quando essa nova realidade vai terminar. Algumas empresas, como o caso da Repsol, e a Gilberta vai poder falar um pouquinho mais disso para a gente, já tem um pouco mais de experiência em função da presença em países que já vivenciavam essa pandemia antes do Brasil, de forma que acho que cada um vai poder dar o seu testemunho, né, mostrar um pouco da experiência e de quais são as perspectivas para o futuro no enfrentamento dessa realidade, de como lidar com isso, como proteger o caixa das companhias, né? Obviamente, as operações, seja a operação daqueles que prestam serviço para a indústria de petróleo, seja aquelas operações de empresas que atuam efetivamente na produção, exploração ou refino, obviamente são operações que são impactadas pela nossa nova realidade e, em função disso, há necessidade de uma série de ajustes tributários que são importantes para essas companhias. O que a gente tem visto no dia a dia, em função daquilo que o governo, sobretudo o governo federal, tem feito, são medidas um pouco paliativas, né? Mera postergação em relação ao recolhimento de alguns tributos federais, acho que com exceção da desoneração parcial em relação a contribuições do Sistema S, IOF Crédito, não tivemos nada muito ousado, ao contrário do que outros países fizeram aqui no Brasil em relação a questões tributárias. Então, eu acho que, sem maiores delongas, eu queria passar a palavra para a Vivian, para que pudesse, da parte aí da Total Petróleo, nos contar um pouquinho como é que tem sido esse dia a dia e quais são as perspectivas para o futuro, né, no trato desses desafios ligados a essa pandemia. Obrigada, Sandro. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Acho muito importante a gente ter aqui essa troca de ideias mesmo, compartilhamentos, porque, de fato, a situação é nova para todos nós. Queria pegar o gancho do que você falou, né, do que a gente espera dessas medidas as já implementadas e as que estão em discussão. Você falou em proteger o caixa das empresas, né? Mas eu queria deixar aí, pontuar para a gente pensar também que é uma situação política delicada, reputacional para as empresas, né? Porque a gente também está tratando aí com a máquina pública, que também está com déficit de caixa, né? Então, como as empresas devem se posicionar, pleitear, sem querer passar a impressão de estão querendo quebrar o governo, né? Quebrar a máquina pública, né? Como a gente encontrar esse equilíbrio, né? A gente sabe que o ideal seria redução e postergação de tudo, ou isenção, mas não é viável. Então, achar um meio termo, né? Que de alguma forma que a gente possa proteger o caixa, para proteger a economia, mas também, de alguma forma, tentar olhar sobre a ótica do governo, aí é o desafio, né?
A gente já teve medidas, então, como você mencionou, que já foram efetivamente implementadas, né? Desde o iniciozinho de abril, a gente começou aí com a prorrogação das validades das certidões federais. No estado do Rio, a gente também teve a validade que era de 30 dias passando para 90 dias. Só para confirmar, vocês estão todos me ouvindo? Sim, muito bem. Tá bom. Só para continuar, então, sem problemas técnicos. A prorrogação da certidão é algo que não impacta nada diretamente em caixa no primeiro momento, mas é algo que alivia um pouco as áreas de compliance das empresas, né? Até em termos de caixa, dá um alívio mesmo para as empresas que eventualmente tiveram algum problema com pagamentos de débitos nesse período. A gente também teve a prorrogação do vencimento do PIS e COFINS e também da FD. Olhando aqui sob a ótica de operador, né, de exportadores em geral, né, que não tem PIS e COFINS, que não recolhem PIS e COFINS, porque tem a maior parte das suas receitas relacionadas à atividade de exportação. Então, isso em termos práticos, né, tratando especificamente aqui do nosso caso, a postergação do vencimento não trouxe nada de concreto, mas sim o prazo de prorrogação da entrega da FD foi importante. A gente teve aí a redução das alíquotas do Sistema S, que o Sandro pontuou. Tem a discussão, a princípio, elas estão válidas só agora até junho, mas é um impacto relevante no caixa das empresas que têm uma folha relevante. E eu queria compartilhar com vocês um pouco de iniciativas que têm sido discutidas no setor, em painéis no IBP e até mesmo informalmente, né, quando a gente tem esses fóruns informais, benchmark com outras empresas, o que o setor tem pensado de alternativas para propor, e aí teria que ver qual é o meio correto, né, federações, ou mesmo IBP. Então, a gente tem aí, com relação a doações, né? A gente viu que tem muitas empresas fazendo doações significativas para pesquisas, para testes, para atividades de combate à pandemia. Então, tem uma proposta que está sendo discutida, que é o aumento do limite de dedutibilidade, né, sobre o lucro operacional para as doações, ou mesmo benefícios fiscais adicionais para essas doações que forem relacionadas a atividades de combate à pandemia. A gente discute também a suspensão da eficácia do FOT, né, para os próximos meses, é um assunto bem polêmico, mas também traria aí o alívio, que é a palavra que eu usei. O refis federal, que é algo que a gente espera, possibilidade de redução de multa e juros, ou mesmo utilização de prejuízo fiscal seria importante. A gente tem visto aí o refis no municipal, né, o Concilia Rio, mas no nível federal acho que a gente teria uma abrangência aí muito maior, né, e um impacto maior para as empresas, principalmente as de petróleo, as que acumulam um grande prejuízo fiscal. E também há uma discussão da possibilidade de postergação das participações governamentais, aí dos royalties e da participação especial, isso seria específico para o setor. Essa postergação, e aí isso já teria que ser tratado já junto com a ANP, mas seria algo também importante, né? O volume de royalties, teve até uma discussão recente com relação à mudança do preço de referência, isso impactou bastante as empresas, mas agora o petróleo caiu de vez, enfim, o volume, a ordem de grandeza dos royalties diminuiu, mas ainda é uma rúbrica bastante relevante para as empresas, né, para os consórcios, e essa postergação seria algo para se discutir, para se propor, né? Dessas iniciativas que eu falei, não tem nenhuma que já foi formalizada um pleito, só para eu atualizar vocês. São discussões que estão sendo levadas em consideração. É claro que cada empresa tem a sua ordem de prioridade. Para mim, seria mais relevante, enfim, até acho que o Cláudio vai comentar depois da questão das antecipações. Quem tem antecipação mensal é mais relevante trazer isso. Para quem paga royalties também, talvez tenha outra prioridade. Então, de que forma chegar para o governo com uma lista talvez menor, né, pedir alguma coisa de cada vez para se atingir o objetivo.
E outras alternativas, além dessas específicas que vêm sendo estudadas, né, a gente tem outras que já existem de alguma forma, né, que não são propostas novas, mas que também auxiliam aí, poderiam auxiliar as empresas que estão enfrentando problemas de caixa, de resultado aí nesse período de pandemia. Uma delas que a gente até discutiu, né, Sandro, e com a Carol também por e-mail, que é a possibilidade da mudança da opção do regime de variação cambial de competência para a Caixa, ou mesmo vice-versa, né? A gente teve aí uma mudança de câmbio, uma oscilação no câmbio que foi, de fato, bastante significante, né? Representativa. Então, a gente teria aí meios para sustentar essa mudança, mas aí isso também teria que ser estudado no caso a caso, né? Teria que ver quais as empresas que têm passivos em dólar exportam mais, mas isso seria uma estratégia para se pensar, independente das empresas já terem sinalizado na DCTF as opções, né? A gente teria meios para sustentar. E tenho algo que talvez particularmente traria bastante respiro aí para o setor, que é a possibilidade da substituição dos depósitos judiciais por outras garantias bancárias, né, garantias financeiras, a fiança ou seguro-garantia. Já existem tendências em alguns tribunais, né, mas o que a gente esperaria como setor seria um pronunciamento, um parecer da PGFN, talvez regulando melhor como seriam essas substituições. Eu acho que, particularmente, essa possibilidade da substituição, as empresas que têm aí um contencioso grande em discussão, que têm muitos depósitos, hoje as que conseguem recuperar demoram 30 ou 60 dias para eventualmente levantar um depósito. Se a gente tivesse a possibilidade, primeiro, de substituir e depois de um procedimento mais simples, mais prático, chancelado aí pela PGFN, a gente teria um bom resultado aí para as empresas, algo bem concreto, né, em termos de impacto de caixa. E aí, como a gente está falando aí de todas essas discussões, essas medidas, as propostas e as em discussão, elas impactam, no final das contas, fluxo financeiro, caixa. Eu vou passar agora a palavra para a Gilberta, que vai tratar mais especificamente sobre essa ótica. Obrigada a todos e estou à disposição para perguntas daqui a pouco. Seu microfone está fechado, Gilberto. Não, eu estava falando para mim mesma. Pode fazer isso. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente ao Bichara. Muito feliz de poder estar participando desse fórum e dividir com vocês que, quando me convidaram para participar, eu perguntei, tá, mas o que eu vou falar? Desafios do setor do petróleo, tá, mas que desafios? Não, conta aí como é que vocês estão fazendo para sobreviver. Falei, bom, a gente está fazendo várias coisas, então não fala de tudo. Então fala de tudo. Falei, então tá bom. Já gosto de falar, quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Aí agora, de manhã, antes da gente começar, a gente estava conversando e pediram só para dividir também, além dos pontos, né, financeiros, enfim, que eu vou comentar, esse também do link que a Vivian comentou da parte financeira, contar um pouco também da questão da Repsol-Sinopec do Covid-19, né? Que a Repsol-Sinopec, né, para aqueles que não conhecem, né, nós somos uma joint venture, né, um consórcio, 60% uma empresa espanhola, 40% chinesa, né? E o coronavírus, ele começou na China, né? Então, a gente está falando dentro da empresa de coronavírus desde novembro do ano passado. Né? A China começou o lockdown em janeiro, né? E temos vários funcionários chineses dentro da nossa empresa. Então, a quarentena já começou dentro da Repsol-Sinopec há um tempo. Então, todas essas medidas de máscaras, de higiene, a gente já está falando no início do ano, né? Então, para a gente, foi algo que a gente já começou a digerir antes do mercado. E aí, quando alguns chineses começaram a usar máscara, a gente foi diferente, mas agora, analisando, a gente viu que já era algo que já começou lá atrás, né? Então, isso para a gente foi bom. E aí, como é que está hoje lá, né? Até para dividir com vocês. Hoje, a China, eles já estão com 40% do escritório funcionando. E a Repsol, como empresa espanhola, eles voltaram na semana passada.
eles estão voltando no que a gente está chamando de ondas, né? Começaram com 12,5%, vão para 20%, a ideia agora em julho chegar em 40% do escritório. E assim ficar até eles ficarem monitorando e voltarem. Então, a gente vê, a China está com 40% do escritório, a Espanha em julho vai ficar com 40%, aí a gente pergunta, e o Brasil, né? O Brasil hoje, a gente ainda não tem perspectiva de quando vamos voltar ao escritório, mas sim, já temos um plano de quando a gente for voltar, como vai ser, né? As medidas que vamos tomar, questão de máscara, álcool gel, termômetro, né? Toda uma precaução que a gente vai ter que ter, tendo em vista esse novo cenário de coronavírus, né? Ou seja, uma nova maneira de se trabalhar e que nos forçou a trabalhar cada vez mais mundialmente, né? E aí, uma primeira maneira de desafio, né? Fazendo um link, né? De como a gente está sobrevivendo é a questão do home office, né? Que, como empresa de petróleo, né? Como todos nós, né? Prestadores, operadores ou não operadores, tendemos a ser super conservadores, né? Então, nunca fizemos home office 100% do tempo, né? A própria Repsol, esse ano, começou um projeto de home office, né? Contratamos uma consultoria, uma pessoa uma vez por semana, foi para casa, então fizemos um teste, uma coisa assim super cuidadosa para ver se funcionava, de um dia para o outro todo mundo começou a trabalhar, né? Então, foi a melhor consultoria que já aconteceu, foi o coronavírus, que conseguiu comprovar que de um dia para o outro 100% do escritório consegue trabalhar em casa. Então, foi um desafio que funcionou. E hoje estamos 100% trabalhando em casa e funcionando muito bem, obrigada. Óbvio, uma outra coisa não sai como se a gente estivesse trabalhando em casa, mas acho que dá orgulho da gente olhar para a empresa toda e falar, nossa, estamos rodando, estamos fazendo fechamento, estamos pagando imposto, enviando obrigação acessória, tendo reunião com Madrid, tendo reunião com China, com Houston, se falando entre áreas, fazendo um happy hour depois do horário, via Skype, Teams, Zoom, o que seja, mas estamos sobrevivendo, né? De uma maneira diferente, mas sim, estamos sobrevivendo. E isso dá orgulho de você falar, nossa, impensável, mas sim. Até na semana passada a gente teve uma reunião de conselho na Repsol, que trimestral a gente tem, e até 6 meses atrás vinha gente de Beijing, de Madrid, de Houston, e foi tudo via computador, né? Algo assim inimaginável. E deu certo. Um ou outro problema telefônico, problema de comunicação, mas todos os itens foram aprovados, todos foram informados, todas as perguntas respondidas. Então, foi assim, um sucesso, né? E aí você olha e fala, nossa, esse é um dos desafios que a gente está conseguindo vencer, né? Então, é o que a gente fala, a crise é ruim, é péssimo. A gente preferia não estar na crise, sem sombra de dúvida. Mas é uma oportunidade também. De uma maneira melhor, mais eficiente, consequentemente mais barata. E nisso, quanto a gente não economizou também. Só de passagem, hospedagem, tempo também de viagem, né? Então, é uma que a gente pensa, né? Quando passar a crise, né? Como vai ser? Uma coisa a gente sabe, nunca mais vai ser do que era antigamente. Como vai ser, ninguém sabe, mas que vai ser diferente, isso é certo, né? E aí, fazendo um link com o que a Vivian muito bem comentou, com essas questões das medidas que o governo bem colocou, né? Realmente é que a gente está chamando as primeiras ondas, né, das medidas do governo. Foram ondas paliativas, né, como o Sandro bem colocou no início do webinar, né? Ainda são coisas mais para postergamento de pagamento de imposto, postergamento de obrigações acessórias, mas acho que sim, foram muito bem colocadas, foram dentro do prazo, de uma maneira que está ajudando, sim, as empresas pelo menos a sobreviverem nesse meio tempo, né? Acho que estamos trabalhando como contribuinte, né, via CNI, via GETAP, via IBT, para tentar impor uma segunda onda, né, como a Vivian me colocou, e temos vários pleitos de aumentar a trava dos tributos por 30% do prejuízo fiscal, aumentar a questão do PID, acho que o próprio Cláudio vai abordar em mais detalhes esses outros pleitos dos contribuintes, né, que realmente uma balança difícil de você equilibrar, né, porque os contribuintes têm os seus pleitos, porque têm as suas necessidades operacionais, mas o governo também tem o seu problema sério de caixa, né? Então, é uma balança difícil de equilibrar. Eu acho que o melhor é o que a gente realmente tem feito, é sentar e conversar, e ver o que a gente pode fazer e que tem que ser sempre bom para os dois lados, né? Como a Vivian bem colocou também, ninguém quer quebrar o país e ninguém quer quebrar a empresa, e nós, como brasileiros, a gente quer sempre trazer os investimentos para o Brasil, a gente quer tornar o Brasil um país mais atrativo, né?
e, obviamente, preservar o emprego de todo mundo, né? Esse é o nosso principal objetivo, né? E por isso a gente está, sim, trabalhando nessa segunda onda, que seria dos pleitos dos contribuintes para atenuar essa crise do coronavírus, né? E um ponto que eu queria chamar a atenção também, né, para dividir, nós chamamos a atenção de dividir, é que além dessas oportunidades, desses pleitos, que a gente tem que também ficar preocupado e ficar monitorando esses pontos de preocupação. Da mesma maneira que tem projetos de lei, que tem pleitos para melhorar, tem alguns projetos de lei também que me preocupam. Por exemplo, aquele projeto de lei complementar do empréstimo compulsório, que é o projeto de lei 34 de 2020, né? Esse aí assusta, né? Entendo perfeitamente a questão de crise, que o governo precisa levantar caixa, precisa, mas você falar que uma empresa tem que colocar, né, 10% do seu lucro líquido do ano anterior, que vai ser retornado em 4 anos, isso assusta. Então, é um ponto de preocupação que eu acho que tem que sim ser conversado entre o governo e contribuinte antes de ser aprovado pelo Congresso, né? Como o CNI, enfim, como outras associações de TAP, isso, até onde eu sei, até hoje, 28 de maio, não está mais na pauta de urgência, mas está no Congresso e na Câmara para ser analisado. Então, acho que é algo que a gente, como indústria, tem que ficar, não só a indústria de petróleo, a indústria como um todo, né? Até por isso que a CNI também está monitorando isso, tem que ser algo acordado, né? Não algo pego de surpresa, né? Até porque, Gilberta, a experiência brasileira não é muito feliz em relação à devolução desses empréstimos compulsórios, né? Então, a gente sabe que, no final do dia, mesmo caso essa proposta seja aprovada, a gente sabe que existe uma frente contra esse projeto e vários outros tratando do mesmo tema, né? Empréstimo compulsório, até imposto sobre grandes fortunas, enfim, distribuição de lucros e dividendos. A gente tem acompanhado muito de perto essas iniciativas, em função da preocupação nossa e dos clientes, mas, obviamente, a experiência brasileira é muito ruim, particularmente em relação ao empréstimo compulsório, porque a gente sabe que esse dinheiro, muito provavelmente, não vai voltar. E é uma insegurança jurídica que acaba trazendo, né? Então, a gente entende essa questão de caixa, mas vamos tentar chamar outra solução, né, que seja boa para os dois lados, né? Então, acho que vale só a menção da gente tentar e ficar monitorando e tentar achar um ponto em comum, né, para os dois lados, né? E aí, falando um pouco também da questão financeira, que eu queria também dividir como consequência, né, assim, como estamos sobrevivendo, né, de novo ao ponto, né, de falar como é que vocês estão sobrevivendo à crise do coronavírus, né? Uma coisa que chama muita atenção do mercado financeiro como um todo, não só a Repsol, mas mais as indústrias de petróleo, não só pelo coronavírus, né, mas também pela recente queda do preço do Brent, foi a questão do mercado financeiro como um todo, né? Você comparando, por exemplo, o início do ano, né, mês de janeiro, quando o Brasil estava, vamos dizer assim, no golden year, né? Você olhava o Brasil no início do ano, a gente tinha acabado de aprovar o plano da Previdência, tinha perspectiva de aprovar a reforma fiscal, estava tudo indo bem, né? A gente no mercado, a gente conseguia empréstimos a custos muito baixos, nunca antes vistos, né? Estava tudo mil maravilhas. E aí começou o coronavírus e foi um baque para o mercado financeiro. E logo depois do coronavírus, o Brent começou a cair, como a Vivian bem colocou. Então, o que aconteceu? Os bancos começaram a se retrair. E uma coisa é você falar, a crise do Brent, foi a primeira vez? Não. Vai ser a última vez? Com certeza não. Mas a questão é, crise do Brent mais o coronavírus. Então, o mercado nunca tinha assistido a isso. O que aconteceu? Os bancos começaram a se retrair. Os empréstimos que antes eram assim, os bancos estavam quase oferecendo, né? Não oferecendo, mas tipo, era uma grande volatilidade, era muito fácil você conseguir empréstimo com custo baixo. Ficou exatamente o contrário. A gente bateu na porta dos bancos e ninguém queria emprestar um custo muito alto, exatamente porque o mercado não sabia o que ia acontecer, não só no Brasil, no mundo todo. Então, foi muito difícil, principalmente no mês de março e abril, você conseguir um financiamento. Não digo nem porque era caro, porque não tinha. Inclusive, se você olhar recentemente a demonstração financeira da Petrobras, que saiu tem umas 2 semanas, se você ler a primeira página que fala, né, enfim, eles explicam como é que funciona, o índice de liquidez da Petrobras foi altíssimo, porque ninguém sabia se ia conseguir empréstimo ou não. Então, tudo que eles tinham é tipo, eu vou pegar meu dinheiro e botar embaixo do colchão, e você não sabe se você conseguir empréstimo no dia seguinte ou não. E foi o que acabou acontecendo no mercado financeiro, algo que você não via há muito tempo, né? E foi uma maneira também que a gente teve que aprender a trabalhar. A pessoa da tesouraria da chefe, nossa, da Repsol, né? Nossa, e como é que a gente faz? Conversando com outras empresas de petróleo, todo mundo, né? Nunca tinha passado por isso. Então,
financeiramente também foi um desafio como gerenciar essa crise, né? Empresas que precisam de endividamento para poder pagar o seu caixa, né? E acho que também mais para frente a gente vai falar, acho que o Cláudio, talvez o Tarsila, essa questão de postergação de pagamentos também, que foi uma das alternativas que a gente teve para melhorar o fluxo de caixa, né? Como sair disso, né? Então, isso foi uma consequência também dessa crise no mercado financeiro e como a gente mudar a maneira de trabalhar, a maneira de ver o mercado, né? Privilegiando a liquidez, né? Exatamente o contrário. Antigamente a gente não queria ter caixa, agora a gente quer ter caixa porque a gente não sabe como vai conseguir o empréstimo, né? Mas hoje, em maio, pelo menos o que eu estou vendo no mercado, conversando com outras empresas de petróleo, também conversando com o mercado financeiro, está melhorando. Não se compara ao início do ano, mas também não se compara a março, que foi o pico, né? Então, o mercado está começando a ficar mais tranquilo, voltar ao que era, aos níveis que era, e os bancos agora também estão mais tranquilos de voltarem a emprestarem, né? Voltarem mais tranquilidade de que realmente o mercado vai fluir ao que ia voltar antigamente, né? Então, voltar a operar com normalidade, né? Acho que é essa a mensagem que eu queria dividir com vocês, né? E aí, mudando um pouco também, né, de o que eu estou vendo também do governo em relação ao pós-Covid, né? Que a gente está lendo muito na imprensa, que muito embora o Brasil hoje ele ainda esteja no pico, né, do coronavírus, vamos dizer assim, estou vendo muito o governo preocupado com o pós-Covid, que também é uma boa sinalização, né? Principalmente nessa área econômica, financeira, tributária, né? E o que eles estão priorizando muito, né? Se você vê o governo, ele está falando, olha, nosso foco depois da Covid é privatização e concessão, que para a indústria de óleo e gás isso é muito bom, né? Apesar da 17ª rodada de concessão ter sido prorrogada para o ano que vem, que não é uma notícia boa, você escutar do governo que depois do coronavírus eles vão focar na privatização e concessão, isso é uma notícia muito boa para o Brasil. E melhor ainda você escutar do governo que eles sabem que o Brasil precisa ser mais atrativo e sabe aonde eles precisam focar. Né? E o próprio governo está falando através do MNE que onde eles precisam focar. Melhorar a regulamentação de gás, né? Que enfim, na nossa área a gente sabe que é algo que precisa ser trabalhado e que está sendo trabalhado, e também a parte de regime de concessão e partilha. Então, acho que essas duas mensagens de que o governo reconhece que está trabalhando, que precisa melhorar, isso é muito bom também escutar, não só para nós de empresa, mas também do mercado dos investidores estrangeiros. Acho que isso traz também uma luz no final do túnel, que, tipo, passando a crise, a gente já está encaminhado para o que seria para o retorno do Brasil, né? Ou seja, o Golden Year de janeiro, talvez, para o final do ano, a gente consiga dar uma melhorada para voltar ao que estava no início do ano, como voltar dentro do trilho, né? E as reformas, né, que está aquela dúvida, as reformas vão ficar esse ano, vão para o ano que vem, mas eu acho que, passada a crise, elas tendem a voltar e tendem a ser aprovadas e fazer com que o Brasil volte ao trilho também. Bom, estou sendo muito otimista, né, mas eu prefiro enxergar o mundo sobre esse viés, né? E também uma outra mensagem que eu acho interessante de dividir, quando a gente fala também de desafios, impacto do coronavírus, foi uma carta que saiu recentemente chama Carta Aberta dos CEOs da Oil and Gas Initiative, que saiu essa semana, não sei se foi essa semana, na semana 26 de maio, foi 2 dias atrás, tá? Até eu estou lendo agora aqui, que é uma carta que foi assinada pelos 15 CEOs das empresas de petróleo, tem BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, Exxon, Ocidental, Petrobras, obviamente Castelo Branco, Repsol, o nosso CEO, o Johnson John, a Shell, Aramco e a Total. Exatamente com a preocupação que chegou nessas 15 empresas, né, as 15 principais empresas de óleo e gás, em relação à pandemia, em relação ao que vai acontecer, né? As empresas vão deixar de investir em meio ambiente, as empresas vão deixar de investir esforços, né, em tudo que a gente estava fazendo para reduzir a emissão de carbono, para reduzir a emissão de metano, e essa carta é exatamente o contrário, dizendo que não, na verdade, a gente reitera, né, essa carta é pública pela internet, quem quiser pode acessar, é interessante nesse sentido, que é reiterar que os esforços contínuos, na verdade, essa pandemia serviu para que as empresas acelerem os esforços para reduzir a emissão de metano, reduzir a emissão de carbono, aumentar a oportunidade, aumentar o investimento
e continuar apoiando os governos para que desenvolvimentos políticas eficientes possam acelerar a transição de energia. Então, ou seja, é mais uma consequência positiva dessa pandemia, né? Que aí, voltando ao que eu falei inicialmente, pandemia é bom? Não. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter pandemia? Óbvio que não, mas já que ela está aqui, o que a gente pode tirar de bom? Essa carta, por exemplo, é uma coisa boa. Ou seja, as empresas se uniram e estão ratificando esse compromisso de continuar desenvolvendo iniciativas para melhorar a emissão de energia e tornar o mundo mais limpo, vamos dizer assim, né? Algo que todo mundo já estava fazendo, mas que vai ser incentivado também, principalmente essa questão de uso de carbono. Que a Repsol também foi uma das pioneiras, as outras empresas também, de até esse compromisso de até 2050 a gente ter carbono zero também, que isso é bem interessante também dividir com vocês, né? Em resumo, falei muito, mas o que eu queria dividir é que realmente, na minha opinião, de novo, não ser muito otimista, mas eu acho que toda crise traz uma oportunidade, como a gente falou, tem muito problema sim, mas acho que tem muita oportunidade sim. A única certeza que a gente tem é que essa crise vai passar. Quando? Não sei. Se eu tivesse bola de cristal, né, eu jogaria no Mega Sena e saberia quando a crise vai passar, principalmente no Brasil. Se na China, na Espanha não passou, Brasil a gente não sabe, mas que vai passar, ela vai passar. E que a gente nunca mais vai trabalhar da mesma maneira que a gente trabalhava no início do ano. Como vai ser, também não sei, mas eu acho que vai ser de maneira diferente e mais eficiente e mais humana também. Enfim, essas são as mensagens que eu queria passar. Então, desculpa aí ter estourado o tempo. Bom, acho que inicialmente gostaria de reiterar aí os agradecimentos do Sandro, né, a todos os presentes. Agora nós estamos com 120 pessoas online nos assistindo. Gostaria de dizer também que é um orgulho muito grande para a gente ter entre nós no webinar de hoje das maiores empresas do mundo no setor, né? Tanto na exploração quanto na prestação de serviço. Isso nos dá um conforto muito grande para dizer que estamos andando bem em relação àquelas pessoas com quem trabalhamos e prestamos serviço. Tá? É um orgulho muito grande para nós ter vocês aqui nesse webinar de hoje. Assim, nesses 20 minutos foi interessante porque vocês abordaram, pelo menos eu destaquei 4 pontos aqui para falar muito brevemente, que é de interesse de todos, assim, questões pragmáticas, jurídicas e tal. A primeira delas é a questão do retorno em ondas, né, que vocês falaram, a Gilberta falou, que é algo que, como vocês passaram em outros países, pragmaticamente falando, vocês têm a experiência de poder transmitir para a gente, para todos nós, o melhor caminho. Né? Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, para os demais também poderem falar um pouco sobre isso. A Vivian também tocou num ponto importante, que assim que a pandemia chegou e a crise se instalou aqui no Brasil, os primeiros atos que as empresas procuraram adotar foi fazer caixa, preservar a caixa, e houve um movimento muito grande em relação à substituição de garantias, né? E inicialmente algumas empresas até conseguiram, hoje a gente está vendo que esse cenário está mais difícil, mas foi um ponto também que foi muito importante no começo da crise. Outros 2 pontos que foram falados em relação aos investimentos que a indústria esperava para esse ano, não sei se vocês chegaram a ver a íntegra da reunião lá ministerial em abril, mas uma das primeiras palavras do Paulo Guedes foi falando exatamente da expectativa de investimento de mais de 100 bilhões para o setor. Isso em razão das sessões onerosas, né? Isso, a princípio, é algo que dá uma esperança muito grande para poder dar um fôlego aí para todo mundo que está no setor, né? Outro ponto que a Gilberta falou em relação aos empréstimos, né, aos financiamentos. Parece que ontem a notícia foi muito boa, né? Porque a Petrobras acabou conseguindo uma captação de 3 bi de dólares, que foi como se tivesse acendido um sinal verde para as demais empresas, né? Eu acho que essa também, para esse momento de crise, é algo que, enfim, deu um alento aí para todo mundo, porque o mercado internacional está aberto à captação de empresas brasileiras, né? Então, assim, sendo muito rápido, falando sobre esses pontos que me pareceram pontos importantes aí, já destacados nessa primeira parte,
eu queria passar a palavra para a Luciana para também falar um pouco sobre a experiência da CGG e abordando um pouquinho desses pontos aí que foram destaques na primeira parte. Tá bom. Obrigada primeiro pelo convite, obrigada a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Queria dividir com vocês, em linha com o que o Giuseppe colocou, o que a gente tem visto, quais são as discussões que a gente tem visto, o que a gente tem, pelo menos, cogitado colocar em prática na CGG, né? Primeira coisa, que é a proteção do caixa, são usar todas as medidas do governo em relação à postergação de impostos, principalmente. As postergações de obrigações acessórias, nem digo que são tão importantes, porque a FDI contribuições sim, DCTF nem tão relevante assim, mas uma que é importante, por exemplo, é a ECD, que foi postergada para 31 de julho desse ano, sendo que a SF não foi postergada, né? Então, assim, foi uma medida que a gente estava conversando antes que não foi tão eficaz, né? Já que uma é base para a outra, não foi tão eficaz. E aí a outra dificuldade em relação a essa medida que a gente tem enxergado lá é a possibilidade de utilização do saldo negativo do ano anterior sem a entrega da SF, né? Primeiro, já que o prazo ainda corre, a utilização desse saldo seria um ponto importante de alívio de caixa nesse momento, mas embora a empresa esteja tentando antecipar a entrega, ainda tem como é que eu vou dizer, ainda tem uma tendência de possível judicialização, se for o caso, já que a instituição normativa que impõe esse tipo de limitação claramente foi um pouco além das suas atribuições nesse sentido, né? Quando ela falou dessa limitação. As outras coisas que a gente tem visto na parte mais jurídico-tributária. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu achei que tinha Sim, travado aqui. ouço Obrigada. bem. Tá. Outra na seara mais jurídico-tributária, a gente tem feito um esforço muito grande para fazer uma revisão total das teses que a gente já ajuizou, enfim, dos processos que a gente tem em andamento. A gente fez essa análise, por exemplo, dos processos com depósitos judiciais para ver se valeria a pena ou não pedir essa substituição, mas como o Giuseppe já bem pontuou, no início estava bem mais favorável para os contribuintes, principalmente depois da decisão do Fux na outra semana, a coisa começou a complicar um pouco mais, os juízes estão um pouco mais cautelosos para dar esse tipo de decisão, para possibilitar essa substituição. Então, o que a gente tem visto é que as empresas agora não têm conseguido. São Paulo, por exemplo, uma das coisas que a gente estava falando é que São Paulo já todas as liminares de substituição de garantia já foram revogadas, já tem uma orientação nesse sentido. Aqui no Rio ainda tem algumas, mas já a tendência já é que não tenham mais essas substituições de garantia, que seria um ponto importante, né? Outras coisas que a gente tem visto, a gente no passado teve uma solução de consulta da Receita, a solução 60 lá de 2015, que travava a compensação de imposto de renda na fonte sobre remessas com créditos via Decomp, né? Ela depois foi reformada por uma solução, a solução 110 de 2015 ainda. E o que a gente tem visto é que os bancos eles ficaram muito reticentes na hora de voltar atrás nessas compensações. Então, assim, no nosso caso não foi tão relevante voltar essa discussão antes, mas a gente está vendo agora como uma oportunidade, de fato, né? De reabrir essa discussão com os bancos para tentar emplacar, já que, de fato, a Receita já voltou atrás do que tinha dito. Acho que em relação às teses são mais ou menos essas que a gente tem visto. A outra coisa que a gente tem visto, que a gente tem feito um olhar muito mais criterioso é para a tomada de créditos de PIS e COFINS, depois do novo entendimento do STJ em relação à essencialidade das despesas e não de insumo propriamente dito, né, que é aplicado na sua produção, prestação de serviços. Então, a gente tem feito um olhar muito mais criterioso. O que a gente, por exemplo, no passado passou a tomar crédito de um momento para frente e deixou o passado para trás, a gente está revendo se não valeria a pena ver o que ficou no passado, né?
em relação a esses créditos. Outros créditos que a gente ainda está pensando são os créditos de PIS e COFINS na importação, do que uso e consumo e pagamento proporcional de impostos. Algumas discussões que a gente ainda tem sobre eles e que a gente ainda tem cogitado se volta com essas discussões ou não. Acho que na seara das teses que a gente tem revisto aqui internamente, são basicamente essas que a gente tem pensado, pelo menos ventilado com o pessoal do Giuseppe, o Sandro, o Matheus. No outro ponto, uma coisa que a Vivian já até tinha pontuado em relação aos programas de anistia, né? A gente sabe que tem um projeto de lei para o PERT, né? Para um novo refis federal, que está em tramitação, não tem ainda muita atualização sobre ele, então a gente ainda não tem muita certeza do que vai sair. A gente sabe que pode ser bem interessante, já que ele tem uma redução de 90% de multa e juros em encargos legais relacionados aos débitos, que a gente decidiu incluir no PERT, e ainda tem a possibilidade de utilização de créditos e prejuízos fiscais, né? Então pode ser bem interessante como fôlego para as empresas nesse período pós-pandemia de resolverem seus litígios, etc. No âmbito do Rio, a gente sabe que saiu finalmente a aprovação do projeto do Concilia Rio, que é um projeto diferenciado nesse caso, né? Eles fizeram agora, além da abertura para discussão do principal das por exemplo, se você tem um auto de infração que tem mais de um item que abrange diferentes prestações de serviço ou diferentes atividades que estão sendo questionadas, eles abrem muito propriamente para a discussão de cada um especificamente, e depois eles ainda dão um desconto de 10% no principal para qualquer uma das hipóteses e uma redução de encargos moratórios de 80% para quem for no pagamento à vista ou 60% para quem ainda deseja parcelar, né? Então, pode ser um momento interessante para resolução de litígios nesse sentido. Outra coisa que eu queria dividir com vocês, agora não já na seara que a gente tem visto internamente, mas na percepção que a gente tem tido, uma coisa que a gente discutiu muito dentro da CGG foi que a percepção de todo mundo era que os processos iam parar, né? Totalmente. Os prazos estão suspensos, todo mundo trabalhando de casa. Será que o judiciário de fato está trabalhando? Será que o CARF está trabalhando? E o que a gente tem visto nesse momento é que, de fato, os processos estão andando, né? Estão andando. Do nosso lado, pelo menos, a gente tem tido várias decisões durante esse período de pandemia, que significa que a máquina está, de fato, trabalhando, né? Não necessariamente nos casos muito grandes, talvez ainda haja um receio maior em relação a esses casos, né? Mas a gente vê que os processos estão andando, para nossa surpresa, e que, de fato, a gente a coisa não ficou parada no tempo, né? Como a gente achou no início que poderia ficar, né? Os processos não ficaram na gaveta de todos os juízes ou de todos os conselheiros do CARF para julgamento. Eles realmente estão indo para a pauta, estão tendo julgamento. A gente teve já um julgamento virtual, a gente tem acompanhado bastante coisa nesse sentido. Então, foi uma surpresa, diria boa nesse sentido da pandemia, né? Que as coisas possam de fato funcionar tão bem, inclusive para o judiciário, para o CARF, por exemplo. Acho que do meu lado era mais ou menos isso que eu queria dividir com todo mundo. Fica à vontade aí para depois perguntas se tiverem. Maravilha, obrigado, Luciana. Otacílio, a palavra é sua. Doutor Sandro, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Muito bom. Eu gostaria de começar primeiro me apresentando para o grupo que está participando do webinar. Meu nome é Otacílio Barbosa, eu sou o Head de Tax da Tecnip FMC, empresa essa oriunda da fusão, né, da FMC com a Tecnip, e é uma fusão bem interessante, que nós estamos falando de uma empresa americana com a empresa francesa.
Isso é bem... temos a Gilberta, o pessoal que conhece bem que é uma empresa francesa e que é uma empresa americana. E, por outro lado, nós, nesse momento, estamos em uma vantagem no Brasil, porque realmente a economia nesses países estão retornando primeiro. Então, todo aquele aprendizado de como vai funcionar esse chamado novo normal, né? Desde a divisão do elevador até a divisão do espaço comum, banheiros, nesse nível de discussão que está acontecendo nos escritórios lá fora, e nas fábricas também, a gente no Brasil vai levar essa vantagem, se é que a gente pode dizer dessa forma. Eu queria, antes, falar um pouco, né, como o Sandro comentou, quando a gente fala dos desafios, não só da área fiscal e tributária, porque tem um diretor nosso que usa uma expressão que eu gosto muito, que ou você trabalha na produção ou para a produção. No nosso caso, estamos numa área de suporte. E uma área de suporte, ela é tão importante nesse momento, onde nós viramos ali nós colocamos algumas estrelinhas a mais, né? Como é que nós conseguimos postergar os pagamentos dos tributos, como é que a gente consegue dar uma contribuição significativa no caixa, porque isso, as discussões normalmente são mais focadas dentro da área de negócios, e nós, nesse momento, em home office, estamos tendo uma oportunidade de dar uma contribuição muito grande. O grande desafio na nossa indústria, e aí é importante compartilhar com o pessoal, é que a gente é uma indústria que não poderia parar. Estamos classificados como uma indústria de óleo e gás, mas temos uma fábrica de equipamentos que, para o Estado, é classificada como uma indústria metal-mecânica. Bom isso, porque a gente conseguiu fazer com que os nossos operários transitar entre os municípios e chegar na fábrica para trabalhar. Esse foi um grande desafio logo no início. Colocar as pessoas em home office, as pessoas administrativas, foi como assim, desculpa a expressão, pega para capar, todo mundo foi jogado para dentro de casa, se virou com o que tinha, com o equipamento que tinha, se a empresa não tinha ali disponível, cada um tinha o seu, casos até de pessoas que arrumaram emprestado para fazer funcionar, e vida que segue, fomos, vamos dizer assim, fomos desafiados e conseguimos dar andamento. Mas e a operação? Né? Como é que faz com a operação? Espera aí. Então, agora tem o problema do transporte. O cara não pode movimentar de um município para o outro porque o ônibus não pode passar a barreira dos municípios. Ou seja, tivemos que trabalhar todo um sistema para permitir esse deslocamento das pessoas, a adaptação rápida aos espaços comuns, refeitórios, principalmente na fábrica, né? E também nas operações de embarcações. O pessoal de operações aí sabe como é que isso funciona, toda aquela preocupação de você estar embarcado, tem que estar com toda a segurança. Manuseio de documentos, né? Como é que o transportador ainda no Brasil, a gente sabe disso, que tem a nota eletrônica, e é um dos meus sonhos que ainda não se realizaram, o papel ainda anda junto com o transportador. Ele chega na fábrica, ele está ali com o papel na mão, é a Danf. E ele quer te entregar a Danf. E nós falando assim, pera, mas eu não quero receber esse papel, eu não sei, esse papel já passou em várias mãos, como é que a gente... Aí surgiram várias ideias, não, tem um esquema que esquenta o papel, que mata o vírus, enfim, só para vocês terem uma ideia assim, das dificuldades que às vezes a gente está no escritório e o pessoal fala assim, não, bota todo mundo no home office, está tudo resolvido, mas não é isso. O escritório ele precisa também trazer soluções para as operações. E aí a gente teve que rapidamente criar um sistema de adaptação para não manusear a nota, e sim uma comunicação entre o fornecedor e a empresa, de forma que a gente recebia a nota já validada e tal para processar, e conseguimos. Aí vem os outros desafios, transporte propriamente dito da matéria-prima, que nós, como fábrica no Brasil, importamos muitas matérias-primas. E aí lá fora, tá bom, não tem voo, ou não tem navio. Como é que faz essa conciliação para não parar a fábrica, porque senão a entrega... E também local, porque aí você tem a discussão dos transportes entre os municípios. Então foram muitos desafios,
que acredito que outras empresas e participantes que estão nos ouvindo tiveram e certamente acharam soluções. Isso é muito interessante porque mostra como nós, brasileiros, somos capazes realmente de vencer esses desafios e sem muito planejamento, para ser bem sincero, porque a coisa foi muito rápida, embora já tivesse acontecendo lá fora e tal, nós brasileiros sempre achamos que nunca vai acontecer aqui, né? Eu fiquei muito feliz com o comentário acho que da Gilberta ou da Luciana, se não me falha, desculpa se eu estou trocando os nomes, em relação a essa carta dos CEOs, acho isso super importante. Hoje, por exemplo, eu vi em um dos jornais que nós temos hoje cerca de 8 milhões de trabalhadores colocados ou com contrato de trabalho suspenso ou com redução de carga, enfim, que está nessa área cinzenta esperando o retorno. E aí você fala assim, vai voltar esses 8 milhões? Qual a chance de pelo menos 30%, 40% desses 8 milhões de pessoas hoje, né, perderem o emprego? Muito grande, porque a retomada, e aí eu não vou me iludir, eu acho que todo mundo está na mesma página, a retomada vai ser lenta. Ela não tem como voltar na mesma velocidade, é impossível, dado todas as restrições que a gente sabe, e acompanhando o que está acontecendo lá fora, o Brasil não vai ser diferente, além de toda essa dificuldade das pequenas empresas, a área de entretenimento e serviço está sofrendo, nós não vamos ficar muito de fora disso. Então, assim, só para contextualizar como é que os nossos desafios, além da área tributária, para vencer esse momento. E dentro da área tributária, além de todos os tópicos que já foram abordados aí, tanto pela Vivian, pela Gilberta, Luciane, os comentários do Giuseppe, temos alguns outros assuntos. Evidente que alguns já foram resolvidos rapidamente, mas você veja, por exemplo, a questão das retenções tributárias nas prestações de serviço e vendas para a empresa de economia mista ou pública. Que sentido faz eu hoje, uma empresa, operando numa situação de 80%, 90% da capacidade, com grande chance de fazer prejuízo fiscal dentro do exercício, e aí eu tenho a retenção do imposto de renda, da contribuição do lucro, como antecipação de um lucro que eu não vou ter. E é uma discussão grande, porque você não precisa mudar muito, isso é só um ajuste que o governo faz, isso é temporário. Olha, durante esse período, não precisa criar uma lei nova, não precisa, né, é só tirar essa retenção durante um período. Aí não, você vai para o judiciário tem que entender que a sua situação realmente é crítica, no teu caixa, que não... Bom, aí trava no judiciário. Outra coisa que até hoje ouvi também de manhã, fiquei feliz, que o governo está trabalhando para postergar, né, ou prorrogar a desoneração da folha de pagamento para as indústrias de bens de capital, que isso é significativo, isso ajuda muito na manutenção dos empregos, né? A indústria, no caso da Tecnip FMC, os nossos equipamentos, a maioria são bens de capital, e eles estão nesse rol de empresas, isso eu acho que é uma medida que pode realmente ajudar a manutenção dos empregos. Outro tópico que sempre vem à baila são os dispêndios com a lei do bem, né? Aqueles gastos que você continua tendo, a empresa continua trabalhando em novas tecnologias, novas melhorias de processo, não vai deixar de ter os dispêndios, né? E, por regra, hoje você tem a limitação do dispêndio só poder ser apurado a utilização do benefício da lei do bem para abatimento do imposto de renda daquilo que é dentro do próprio ano. Isso é uma coisa que eu já vi também uma matéria e fiquei também bem contente, que pelo menos estão pensando em poder carregar para o ano seguinte. Muito justo, no momento que você continua tendo o dispêndio e que possa usar na frente quando tiver o lucro, né? Uma provocação, né, um desafio, porque isso tudo é novo para todo mundo. E aí a gente fala assim, tá bom, mas eu passei a ter gastos, a Vivian comentou no início da questão das doações, que são gastos, eu diria assim, voluntários, muito bem visto, inclusive, pela sociedade, pelas empresas. Ok, o que eu vou fazer com essa despesa? O governo vai me dar algum incentivo para isso? Até agora, silêncio total.
E aí, mesmo não sendo uma doação para fora, vamos chamar assim, é uma doação para dentro, aquilo que eu tenho que fazer com meus colaboradores, aqueles cuidados que eu passei a ter que ter, gastos como a manutenção do escritório de uma forma diferente, da fábrica, e também aqueles casos que, por imposição, e um cuidado que a empresa tem que ter da quarentena. E você, quando coloca quarentena, não coloca coloca o grupo todo que está junto. Nenhum movimento nesse sentido para incentivar pelo menos isso. Ou seja, tá bom, você vai poder bater em dobro. Coisa parecida com isso, eu acho que, eu não sei em que momento, a gente até participa das discussões do grupo lá na Bespetro, isso tem sido bem discutido, acho que é um ponto bem importante, aí eu acho que o IBP também certamente pode trabalhar bastante nisso, né, porque são gastos relevantes. E, por último, ainda nessa linha dos pontos da área fiscal tributário, nós, como empresa exportadora e tal, somos detentores de saldo credor do ICMS. O Estado, somente hoje, faz algum movimento, não tem feito nem para postergar o pagamento, que pudesse permitir, pelo menos, a utilização desse saldo para pagar a importação, para pagar, de repente, fornecedor e tal. É outro movimento que a gente está fazendo junto aos órgãos, mas também, por enquanto, sem nenhuma resposta. E só complementando o que a Luciana falou, dos processos, né? Os robozinhos estão ligados. A Receita continua processando as Perdicompes, mandando os despachos, esclarecimentos, prazos, inclusive com prazo. Acho bacana isso, que mostra o quanto o Brasil, né, está avançado no sentido da tecnologia, mas às vezes é surpreendente para a gente. Você fala, poxa, mas não está todo mundo em home office e tal, como é que... E aí começa aquelas dificuldades, né, de obtenção de documentação e tal, mas mostra que é uma adaptação muito rápida e que a Receita, evidentemente, agora, mais do que nunca, procurando melhorar a arrecadação, desafia a gente que está no back-office e em home office para atender todas essas demandas. Bom, em resumo, acho que extrapolei um pouquinho o prazo aí, mas esse era o que eu gostaria de compartilhar. Estou à disposição caso precise complementar alguma coisa mais. Cláudio, a palavra é com você. Bom, pessoal, bom dia, obrigado aí a todos, obrigado, Bechara, por esse convite. Acho que é muito, muito interessante a gente sempre ter essa oportunidade de poder trocar, né? E eu acho que essa oportunidade é de troca, é realmente da gente compartilhar experiências aqui. E é interessante ver como cada um está passando em cada um considerando a especificidade de cada um dos seus negócios por esse momento. Eu queria colocar, eu acho que o Tarsílio colocou uns pontos que são, para mim, que são bem interessantes, né? Porque fogem não é só da parte operacional, né? Só a questão tributária, mas do impacto da crise em toda a cadeia da empresa. A gente aqui também tem indústria, e aí eu acabei me aproximando muito do que ele falou, porque a gente tem fábrica também, e a situação é bem parecida, né? De tudo que a gente teve que se adaptar e o que a gente está tendo que se adaptar para esse dia a dia. Em paralelo, eu tenho um ponto que a Vivian colocou logo no nosso início, que é em relação a encontrar o balanço entre como salvar o caixa da empresa e como também não quebrar o governo, né? Hoje saiu uma notícia, está no Valor Econômico Público para Todos, de que há já uma discussão de uma prorrogação do PIS, da COFINS e previdenciária já para junho, né, da competência a junho. E quanto isso, tá, quanto esses tipos de iniciativas do governo têm trazido de impacto para os cofres públicos, em torno disso de 200 bilhões, que é esperado de queda na arrecadação, porque você tem o PIS, a COFINS, tem as previdenciárias e tem o pessoal do Simples, né, que foi também um valor bastante relevante em torno disso. Mas aí quando você traz, principalmente eu como à frente da parte tributária de uma empresa de prestação de serviços de óleo e gás, a situação ela é bem peculiar, né? Porque a prestadora de serviço ela está sempre atrelada à condição, à saúde financeira do operador em geral, né? E é uma das primeiras empresas a sentirem o impacto
pesado dessa pandemia. Para você ter uma ideia, hoje eu estava conversando internamente como a impressão, e deixou de ser uma impressão para uma constatação, de como a gente vem trabalhando muito mais durante esse período, porque, por exemplo, o número de revisitações a contratos, por conta de solicitações de renegociações, seja de preço, de cancelamento ou de postergação de pagamento, são enormes por parte dos clientes, né? Então, a gente vem tendo um trabalho adicional. E é isso que é interessante, eu até quero entrar nessa questão dessas medidas de postergação que o governo fez, mas eu queria chamar a atenção para a gente nesse contraditório em fazer caixa, reduzir pessoal para atender e o volume de trabalho que tem se exigido tanto do financeiro quanto de impostos, de controle, para toda essa parafernália que está sendo montada em relação à pandemia. Porque você observa que, ao você postergar uma obrigação acessória, em algum momento você vai enviar. Em algum momento, ela vai se acumular com outras obrigações acessórias, tá? Porque isso tem que ser enviado. E aí você trabalha com um cenário de que, olha, você precisa reduzir pessoal, porque você, né, é uma questão de custo, por causa de adaptação à realidade, e você tem essas prorrogações, você tem as prorrogações de pagamento para controlar, você tem uma coisa que é muito interessante que está acontecendo peculiarmente aqui na Weatherford, não sei até que ponto está, mas a gente tem tido algumas liminares, estamos tendo que cumprir algumas liminares de clientes, de fornecedores, perdão, que pediram uma extensão da aplicabilidade da MP 139 em relação às retenções na fonte. Então, vocês imaginem a situação nossa, que é ir para o nosso financeiro, questioná-los quais as notas fiscais que não foram quitadas, para que a gente suspenda sistematicamente, porque geralmente isso está citado no sistema, a retenção dos impostos, para segregar o que foi pago e o que não foi pago, porque geralmente a liminar não chega no momento suficiente, né? A gente geralmente já pagou algumas, outras está renegociando. Então, essa parafernália que não é vista claramente, né? Então, isso é algo que a gente precisa atentar e colocar, obviamente, para a direção das empresas e colocar o quanto isso gera esses mandados de segurança que a gente tenta entrar e para obter o sucesso de repente, ter um estanque no caixa, do dispêndio de caixa. Então, esses pontos são importantes e relevantes a tentarem, tá? Para essa nova condição que a gente está enfrentando. Então, do caixa das iniciativas, eu queria colocar um ponto muito interessante que todo mundo falou, e fazendo um link lá com que eu já comentei, com o que a Vivian colocou desse balanço, acho que falta um pouco de velocidade, tá? entre o governo, né, sentar e não sei, as nossas organizações, seja a Bespetro, a BP, ou que seja, de tentar me sentar numa mesa e tentar discutir iniciativas mais rápidas e mais eficazes pelo menos para a indústria de óleo e gás, tá? A gente que tem o dia a dia do tributário, a gente vê algumas coisas que poderiam contribuir de uma forma muito imediata, já citadas por todos os colegas aqui, como a suspensão da limitação nesse primeiro momento do aproveitamento do prejuízo fiscal, a trava do pagamento de estimativas mensais, na compensação das estimativas mensais, que já para mim era uma aberração antes pandemia, agora se torna um absurdo, né? Porque é um absurdo você ter um crédito acumulado e você não poder utilizar. A gente peculiarmente dado ao tipo de trabalho, que é a prestação de serviço para óleo e gás, a gente possui um crédito de INSS, por exemplo, vocês terem uma ideia, volumoso, bem considerável na Weatherford, né? E pode ser que foi criado um monstro dado a IN 1717 de 2017, que criou os dois regimes, né? Basicamente criou-se dois regimes naquela época para as prestadoras de serviço que tinham retenção. Aquelas que submeteram o E-Social, elas já poderiam utilizar esse INSS com outros débitos federais.
para aqueles créditos que nasceram antes do envio do e-social, olha, este está travado. Ele só pode ter, você só tem dois caminhos. Ou você pede a restituição e fica sentado me esperando aí, meu querido, 5, 6 anos nessa discussão, ou você usa com o INSS devido, né, de folha, que, cara, eu não consigo escoar em tanto tempo. Então, assim, era muito claro que se o governo pudesse pensar em medidas que estão ali, ao alcance de todos, é muito fácil pensar nisso, e sem precisar criar, aumentar mais demandas no judiciário, e que poderiam ajudar bastante essas empresas. Então, eu tenho hoje um valor considerável de crédito que eu sou forçado a ir para o judiciário para fazer com que o uso seja praticado, podendo eu não precisar disso e ter esse crédito e não bater no... Olha, isso é bom até para o governo, porque se pelo menos ele me permitisse usar com a compensação, com outros débitos federais, esse anterior a e-social, por exemplo, eu tenho como escoá-lo a longo prazo. Mas nem isso ele me permite, né? Ele me faz uma trava. Então, o que eu quero colocar é esse exercício, né? O que nossas organizações, como a gente pode chegar mais próximo do governo, o que ele também pudesse se aproximar um pouco mais próximo do empresariado, para entender e para que os dois possam chegar no equilíbrio nesse momento, de como a gente conseguir enfrentar o futuro. O futuro, eu talvez não seja... Eu gostei muito de ver a postura da Gilberta em relação ao futuro, né? Assim, e é bem legal esse aprendizado. Mas eu vejo também um lado muito realista do Otacílio. Eu acho que eu acabo sendo um pouco mais próximo dele do que está por vir, sabe? E que essas prorrogações, não adianta, gente. As prorrogações que estão sendo feitas hoje para pagamentos PIS e COFINS, que não é uma medida, para mim, super mega eficaz, porque elas vão ter seu preço, e muitas empresas não vão poder pagar o PIS e o COFINS que hoje estão prorrogando. Lá na frente ela não vai ter dinheiro. E aí lá vamos nós para um refis novamente. Então, eu acho que é isso. O que eu queria deixar aqui era uma discussão muito mais em torno de medidas mais eficazes, que trouxessem realmente, tentar se equilibrar entre não criar um monstro lá na frente para a gente, entendeu? Basicamente isso, e ressaltar para todos aqui da área financeira e tributária a manutenção dos times e o volume de trabalho que essa pandemia tem trazido direta ou indiretamente para a gente que é a área suporte. E é isso. Bom, Cláudio, muito obrigado. A gente vai passar direto às perguntas. A gente tem mais aí um tempinho, pouco tempo, mas eu queria fazer uma pergunta que surgiu aqui no chat, e eu acho que cada um pode falar um pouquinho rapidamente, que, enfim, o nosso Poder Legislativo demorou só 54 anos para regulamentar a transação tributária, né? Instituída, prevista no CTN de 66, e foi editada a lei agora, em abril, com a regulamentação da PGFN há 2, 3 semanas atrás. Eu queria ouvir de vocês um pouco a visão sobre a transação e se vocês estão concretamente, já chegaram a pensar na adesão. Aí eu acho que a gente pode falar pela ordem, né? Gilberta, Vivian e os subsequentes. A Total especificamente não tem nenhuma ação prática, né, para aderir à transação tributária, mas eu acho que pensando globalmente como setor, eu acho que é um instrumento válido, eu acho que é algo que atinge esse equilíbrio que eu mencionei no início, né, entre como atender às demandas de caixa sem quebrar a máquina pública, mas especificamente a gente está buscando outras alternativas que não a transação. Mas realmente é emocionante ver aquilo que a gente leu nos livros, nas aulas de direito tributário, realmente tomando vida. Eu acho que é um tema, complementando, acho que é um tema novo, né? Realmente dá orgulho, falar, finalmente, né? Demorou, mas veio, né? Antes tarde do que nunca, né? Eu estou muito compartilhando também com a Vivian. Na Repsol, a gente sempre
não só a transação tributária, mas mesmo os refis, né, sempre que apareceram, né, os processos lá na Repsol, que eles têm probabilidade de êxito grande, a gente continua litigando, porque a gente entende que vai ganhar, e realmente aquele probabilidade de êxito baixa, a gente nem questiona, a gente paga, né? Então a Repsol é muito clara nesse sentido, aquilo que a gente vai perder, a gente paga e o que ganha a gente continua litigando. Então hoje a transação tributária não seria aplicável aos processos que a gente tem, mas eu acho que, como é algo novo, né, vale sempre a gente dar uma revisada, a gente já está sempre analisando com outros olhos, né? No nosso lado lá na CGG, a gente chegou a fazer uma primeira discussão com o próprio Bichara sobre a transação tributária, mas ainda embora seja aquela felicidade de finalmente ver isso no papel, né, tem um lado também de receio, eu acho, de será que a gente pode confiar nesse tipo de instrumento? Será que vale a pena entrar para isso? A gente não tem nenhum caso específico que a gente esteja pensando em entrar, então a gente também não parou para olhar com mais detalhes e para se debruçar sobre isso, mas vejo que tem um lado, acho que de receio um pouco do nosso lado sobre o instrumento. O Tacílio quer fazer algum comentário sobre esse tema? Seu microfone está fechado, Tacílio. Realmente o complemento nesse sentido mesmo de você passar a ter o Brasil esse tipo de oportunidade da transação, porque nós, como empresa americana, por exemplo, a gente era sempre muito complicado, porque isso nos Estados Unidos é muito fácil, né? Isso acontece muito normalmente. Então, quando aparecia um refis aqui, a gente, para explicar para eles o que era o refis, eles achavam muito estranho, né? Porque então é melhor não pagar, é só pagar quando tiver o refis, essas coisas nesse sentido. E, na prática, nós fizemos todo um levantamento, aí compartilhando também o que o pessoal comentou, já fazemos essa análise constantemente das chances de êxito, mas a desconfiança pairou no ar, principalmente do nossos headquarters, porque tá bom, mas e a Caroche? Onde é que foi parar esse negócio? Acabou no Brasil? Então, infelizmente, a gente está com esse, vamos dizer assim, com esse selo ruim, né, do histórico do país, e quando vem uma lei dessa muito esperada, a gente não consegue falar assim, agora no Brasil nós temos também. Infelizmente, eles não assim viram com bons olhos por enquanto, mas estamos de olho, sim. Caso tenhamos alguma oportunidade, certamente iremos praticar. Parte da Weatherford a gente estudou aqui internamente, ainda continua, obviamente, sempre de olho em alguma, mas a gente não aplicou nada e nem em relação a esse item, justamente por os pontos já levantados pela Gilberta e pelo Otacílio, que é essa desconfiança e saber como é que vai ser o futuro em relação a esse ponto da transação. Uma pergunta, e aí eu queria fazer a pergunta para a Vivian, que pode falar um pouquinho em nome do setor que atua diretamente em relação à exploração, enfim, e refino de petróleo. Como é que vocês têm visto efetivamente essas propostas, né? A gente sabe que existem duas principais, que é a proposta de emenda constitucional 110 e a proposta 45, que tratam de reforma tributária. Quer dizer, o setor, especificamente o IBP, está muito envolvido nessa discussão. Qual é a expectativa do setor em relação ao texto atual dessas propostas de reforma tributária? Ele acredita efetivamente que isso possa trazer um ambiente um pouco mais favorável, pelo menos menos complexo, quando a gente fala sobre legislação tributária? Olha, antes da pandemia, a nossa impressão era que a reforma viria antes do que se falava. Inclusive, a gente já sinalizou para a matriz. A gente sinalizou, por exemplo, para o time do RP, falando, olha, esse RP, tudo que vocês estão parametrizando aí de PIS, COFINS e ISS, tudo aí pode mudar. Então, a expectativa era que essas mudanças, essas reformas, um projeto ou outro, viriam sim.
O IBP organizou diversos encontros com os responsáveis pelas propostas, enfim, debates. Eu acho que ainda existem alguns pontos, né, algumas arestas, muitas arestas, principalmente para o setor de óleo e gás. O calcanhar de Aquiles aí é o Repetro, né? De que forma o Repetro vai ser considerado nessa reforma, né? Porque se ele for prejudicado, a gente tem aí, para resumir, a saída de grande parte das empresas em próximos leilões, enfim. Então, esse é o calcanhar de Aquiles, mas a gente acredita que a simplificação é uma realidade, vai ocorrer, ainda existem arestas, e essa pandemia, obviamente, atrasou bastante esse processo. Mas é algo que a gente vê como concreto, sim, e por isso a gente está sinalizando para a França, né, para a nossa matriz, que é uma realidade. Obviamente é super importante, é um tema que vinha ocupando, enfim, as páginas dos jornais e, obviamente, a atenção do Legislativo antes da pandemia, e agora ficou um pouco em suspenso. No escritório, inclusive, nós faremos agora no dia 1º e no dia 16 de junho 2 eventos específicos para tratar de reforma tributária. Vamos trazer o deputado Agnaldo Ribeiro para tratar desse assunto, junto com o professor José Roberto Afonso, enfim. Então, de fato, se espera que pós-pandemia esse tema ganhe muita força, né? Um outro comentário, e aí já finalizando um pouco em função do nosso tempo, né, é que eu vejo, assim, do que a gente discutiu, três frentes, né? E o escritório tem atuado muito em cada uma dessas frentes. Primeiro, na questão do consultivo, a despeito desses desafios sobre estar em home office, como é que funciona a operação, né? Essa questão operacional que é, como bem o Otacílio ponderou, difícil, né, no dia a dia, ainda assim você tem uma edição sistemática de regras novas a todo momento. Muitas regras diretamente relacionadas ao enfrentamento da Covid, né, regras que precisam ser adaptadas, etc. E outras regras que têm a ver com a legislação tributária em si, que não se relaciona com o ambiente atual. E essas regras precisam ser enfrentadas, né, interpretadas, porque a gente sabe que um desafio grande aqui no Brasil é sobre a interpretação das normas, né? Às vezes a medida provisória diz uma coisa, a instrução normativa diz uma outra coisa completamente diferente, e a gente sabe que a fiscalização não segue a MP, segue a instrução normativa, enfim. No legislativo também se percebe um desafio grande. A Gilberta lembrou bem de propostas que hoje tramitam no Congresso, muitas delas iniciadas em 2020, em plena pandemia, propostas que buscam majorar a carga tributária, tornar a vida das empresas ainda mais complexa. É óbvio que aquele equilíbrio entre proteger o caixa e não quebrar o governo é algo, sem dúvida nenhuma, é um desafio, mas o que se percebe, e o escritório também tem trabalhado muito nisso, para identificar essas iniciativas e poder esclarecer isso para os clientes. O desafio, óbvio, é interpretar e ver até que ponto o Congresso está disposto a aprovar medidas como essa no ambiente que a gente tem hoje. E no contencioso, né? A Luciana também falou muito dessas oportunidades, algumas que talvez estivessem um pouco esquecidas, de teses um pouco mais antigas, etc. E o que a gente tem percebido com muita clareza é que as empresas têm revisitado cada uma dessas teses, né? No sentido de encontrar ali alternativas para ajudar na proteção do caixa ou evitar que ela seja demasiadamente onerada com alguma iniciativa, enfim, fora do contexto. Vale lembrar, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a lei do FOT, né, que é o Fundo Orçamentário Temporário, que penaliza a empresa que tem incentivo fiscal, fazendo com que ela tenha que pagar 10% desse incentivo. Num ambiente que, obviamente, isso não deveria existir aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Então, acho que o que eu pude compreender assim, dos três pontos que eu mencionei, daquilo que foi mencionado por vocês, é que realmente são vários desafios no legislativo, na parte operacional, na parte contenciosa, enfim.
Acho que foi muito enriquecedor o debate e eu queria muito agradecer a vocês aí pela presença, pela disponibilidade em nome do escritório. Foi uma satisfação muito grande e acho que, em função do tempo e desses agradecimentos, eu queria agradecer também as pessoas que nos assistiram, enfim, mais de 130 participantes. É uma grande satisfação. Obrigado a vocês. Obrigada a você, Sandro, pelo convite. Obrigada a todos. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, bom dia. Fiquem bem, seguros todos. Cuidem-se. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tenham um bom final de dia.